Agora são dois canais. Oh my O God. Porradocrata, um canal mais ácido sobre filosofia, sociedade, comportamento, questionando e criticando tudo e todos pra variar, forjando os guerreiros do amanhã, entregando a você a War Blood Pill semanalmente para te tornar o gladiador ou gladiadora das arenas virtuais. Porradocrata Nerd é um canal sobre cultura e entretenimento em geral, cinema, quadrinhos, games, jogos de RPG e muito mais. Inscreva-se em ambos, não dê bobeira. Pois é, porradocratinhas, dando continuidade aqui ao episódio sobre nerd, geek, otaku e afins. O primeiro ponto que a gente deve ter em mente para entender onde eu quero chegar é que tanto o termo nerd quanto o termo geek são termos pejorativos em essência. Tanto o termo nerd quanto o termo geek são termos pejorativos em essência. Por quê? Porque olha só, toda aquela pessoa que não se enquadra nos padrões com os quais a sociedade se enxerga causa um bug na mesma. Um grande amigo meu, que é o Cruiser Driver, que já participou de vários episódios lá no antigo canal, certa vez colocou de uma maneira bem interessante: as pessoas precisam entender as outras de forma simples e, de acordo com seu grau de inteligência e ou imaginação, elas vão aceitando padrões meio que já estipulados socialmente, meio que consensuais, sendo que umas têm alguns padrões mais profundos ou derivados por causa do seu grau de inteligência e imaginação, mas em base é a mesma coisa. Tudo isso porque tentar compreender o mundo pedaço a pedaço, separar e identificar as coisas e entendê-las é muito difícil para a raça humana. Logo, é mais fácil as pessoas enquadrarem as outras e tudo aquilo que veem ou tudo aquilo que experienciam de uma forma mais arquetípica, sim. Não é o poder! E aí, quando aparece alguém que não se enquadra nesses padrões, acabou. A imensa maioria das pessoas, quanto mais ignorante esse comportamento é mais observado, busca então fazer o quê? Trocar por outro padrão mais identificável, algo que pelo menos superficialmente se assemelha àquilo. E aí tenta encaixar em outra coisa. Por isso que muitas vezes você faz imensos juízos errôneos de valores a respeito das pessoas, e às vezes uma mesma pessoa sofre desse juízo errôneo de valores por parte de quase todos que conhece. E aí que eu quero chegar ao tentar dissecar a semântica das palavras nerd e geek. De acordo com algumas fontes, e não sou igual aquela mídia aí que fala uma fonte aí qualquer para poder inventar mentira, não. É porque eu não sei se hoje em dia você pode sequer dizer o nome dos sites que pesquisou, porque tudo dá problema, né? Se você jogar aí no Google, origem da palavra nerd, vai cair nos mesmos lugares que eu. Então vamos lá. Olha só, o termo nerd surgiu a partir de uma expressão utilizada na década de 1950, ou seja, meados do século XX, para os representantes do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Nortel, uma companhia de eletricidade do Canadá. Bom, ela servia para designar os trabalhadores de tecnologia, né, as pessoas que trabalhavam nos laboratórios de tecnologia e que passavam as noites em claro. A conotação original dela vem de nerd, não sei se é assim que se pronuncia, mas tô pouco me lixando, que é N-E-R-T, quer dizer louco. Tá vendo aquela questão dos estereótipos? Pois é, lembra que eu falei no último episódio? Aqueles amigos falaram que assim, olha, aquele filme parece contigo, porradocrata. Justamente por quê? Porque era um cara que curtia ciências, curtia cultura, e aí para as pessoas comuns, que normalmente carecem de conhecimento e cultura, é mais fácil rotular como louco. Pesquisadinha na vida aí dos grandes gênios. Ah, tá bom, é claro que eu tô me colocando entre eles. Por que não? Dá uma pesquisadinha na vida de Santos Dumont, Einstein, toda essa galera aí, e vocês vão ver como é que eles foram bastante zoados pela galera. Não tinha sequer 0,00000
1% do coeficiente intelectual desses gênios, isso enquanto defecam. Voltando aqui à nossa base cinematográfica, quem assistiu A Vingança dos Nerds, Os Nerds Saem de Férias, O Casamento dos Nerds e etc., todas as sequências, eu acho que eu vi umas 4. Eu acho que até o 2 valeu a pena, os outros foram meio forçados, mas a gente assistiu, né? Fazer o quê? Quem assistiu esses filmes sabe que o Lewis, que é o personagem principal, ele corresponde exatamente a esse arquétipo. E toda a dinâmica dos filmes envolve isso. Envolve aquela galera que representa a grande massa, a galera que é presa a padrões ditados pela moda ou pelo comportamento geral social, que acaba preconceituando esse cara mais inteligente, esse cara que se veste de maneira diferente, que tem um comportamento que não segue os padrões estipulados. Ah, mas não entendi nada. É você que vive falando que isso tudo é besteira. Eu tô falando como o filme mostra as coisas. E sim, mais uma vez, não é porque um determinado fator, uma determinada circunstância seja explorada de maneira errônea pela galerinha que adora se vitimizar que não necessariamente isso aconteceu. Claro que aqui no Brasil a coisa não é tão assim não. A galera zoa todo mundo. O brasileiro gosta de gastar geral. E na minha época, década de 80, se você de alguma forma conseguisse sobreviver à gastação e superasse ela dando a volta por cima, o jogo invertia e você passava a ser o top. Retomando o fio da meada, entretanto, o objetivo desse episódio hoje aqui é mostrar justamente as similaridades entre nerd e geek e o modo como a sociedade estrutura essas diferenças a partir de suas nomenclaturas. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos falar também do geek agora um pouco. A palavra em questão, ao que tudo indica, começou a ser utilizada na Europa a partir da segunda metade do século XIX. Segundo o dicionário Oxford, sua origem seria o termo inglês geek, que quer dizer bobo, ou a palavra alemã Geck, que eu também não sei como é que se pronuncia as duas, mas enfim, louco, bobo e afins. Pois é, acho que vocês já chegaram à mesma conclusão que eu, que as duas querem dizer a mesma coisa. Olha só, lá no século XIX, que eu saiba, não havia aplicativos aí de celular não, hein? Até porque, em relação à tecnologia, os primeiros carros eram motivo de espanto no início do século XX. Então, essa diferença semântica, ela é coisa nova, ela é coisa moderna, justamente buscando criar arquétipos novos para melhor identificação. Ou seja, acabamos cometendo os mesmos erros da galera que arquetipa, rotula, classifica superficialmente as pessoas. Pois é, né? Ironia das ironias. I love it. Hoje em dia, entretanto, o geek tem uma conotação mais tecnocientífica. São aquelas pessoas que curtem gadgets, aplicativos, conforme dito, tecnologia de ponta e assim vai. Enquanto o termo nerd, ele ficou mais relegado àquela pessoa que curte essa cultura alternativa, a cultura mais underground, que também muitas vezes é confundida com a cultura pop, englobando especificamente quadrinhos, jogos de RPG, mitologia, história e afins. Vamos fazer uma brincadeira? Se você entrar numa festa e aparecer um cara vestido de mago na sua frente e ele disser que vai invocar um Minion de level 51 com skills de bola de fogo pelos olhos, você fala, isso é nerd, clássico, hein? Classicão. Mas se o cara aparecer com um sabre de luz e fazendo aquele sinalzinho com a mão do Spock, tu fala, pô, tá mais pra geek, hein? Embora esses rótulos também não especificamente separem as tribos não, porque tem muita gente que curte o RPGzão e curte games, curte Star Wars, Star Trek e afins. Assim como tem muita gente que se define como geek que não nega uma boa mesa de RPG. Eu acho que talvez isso aí seja mais um miolo semântico na hora das pessoas se definirem em uma determinada tribo fiel, aquela tribo de fé. O que você é, fulano? Pô, eu sou geek. E você, cicrano? Ah, cara, eu sou nerd. E você? Eu sou porradocrata. Eu sou algo sempre diferente, algo melhor. Vai por mim. Pois pra mim é tudo nerdola, entendeu?
nerdola, fascista, machista, homofóbicos e etc. Ô filha, compra um Presto-Barba e depois volta aqui no canal pra perturbar, beleza? Bom, olha só, o nerdola, pra mim, já é um termo muito mais recente. E é um termo extremamente pejorativo de uma galerinha que não aceita que o mundo tem uma opinião diferente da lacração deles. Toda vez que essa galerinha se depara com alguém com uma posição um pouco mais conservadora, mesmo que não seja explicitamente ou especificamente política, conservadora em questão de conservar os velhos ícones do passado, os velhos heróis e etc, do jeito que era, uma galera mais exigente quanto à reprodução, versões e remakes e reboots da série, do filme, das revistas que tanto amavam, simples assim. Só que nós não podemos divergir da galerinha woke, né? Senão eles ficam boladinhos. E aí o que eles fazem? Classificam todos aqueles que pensam diferente e que não curtem você pegar o herói que ele foi criado, que não curtem ver aquele herói que ele amava desde a infância, que ele acompanhou lendo várias revistinhas em quadrinhos, se transformado em algo completamente diferente, destituído de sua essência. E surge esse termo nerdola, que, como eu falei, ele tá na boca de pela saco. Ah, dá pra você falar um pouco mais do nerdola? Porque assim, sabe, eu meio que concordo com você, mas tem uns caras que são chatos. Pô, venhamos e convenhamos, né? Todo mundo que gosta muito de alguma coisa acaba parecendo meio chato pra quem tá em cima do muro. Não é não, amigão? Eu fui criado com revistinhas da Marvel e da DC, também lendo Mandrake, o Fantasma, Tarzan, Flash Gordon. Ou seja, fui criado imerso nesse mundo de quadrinhos. Então sim, se você pegar e transformar o Blade, boladaço, personagem que eu amo, interpretado pelo boladaço também, Wesley fucking Blade Snipes. Pois é, se você pegar o Blade e representar ele com outra etnia, qualquer que seja, não me interessa, eu vou ficar bolado. Se fizer uma Blada, eu vou ficar bolado. Embora muitos personagens masculinos tenham tido filhas, tenham passado o manto a elas, mesmo que em operação, não necessariamente se aposentando, e nós, das antigas, curtimos isso. Nunca tivemos nada contra, não. O que incomoda é o exagero, o que incomoda é a má intenção, o que incomoda é a coisa constante, é você ver e perceber que o tempo todo, sem dar descanso, estão trocando etnia, gênero e etc, etc, etc dos personagens que gostávamos. Estão trocando todos. Isso sim se configura em uma ação política antes de artística. Ou seja, isso se configura na coordenação de projetos que visam somente panfletar determinadas ideologias e não se importam mais com o entretenimento, não se importam mais em produzir uma boa revista em quadrinhos, um bom jogo de tabuleiro para o nerd raiz, nem em produzir games realmente divertidos para o geek. Por hoje é só, porradocratinhas. No próximo episódio, vamos trocar uma ideia aí sobre os tipos de nerds. Sim, por incrível que pareça, eu vi isso na net. Senhoras e senhores, devido a circunstâncias fora de nosso controle, estamos impossibilitados de continuar com este filme e, confidencialmente, este filme não foi realmente muito bom, não acham? Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!